fazer aqui uma breve reflexão com base no Salmo 114. Vou falar brevemente de todo o Salmo, é um salmo curtinho, mas eu vou ler somente, inicialmente, o versículo 1. Salmo 114, versículo 1 diz assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, aí o versículo 2, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. Aqui na leitura inicial foi lido o Salmo 113, que dá início ao que se costuma chamar de o grande Halel, que vai até o Salmo 118 e que geralmente é lido na Páscoa. E é interessante que lá nos evangelhos, o evangelho de Mateus diz que ao final da primeira Santa Ceia, a última ceia, a última Páscoa de Jesus, diz que quando eles saíram para o jardim do Getsêmani, eles entoaram um hino. Como era a época da Páscoa, alguns comentaristas dizem que provavelmente seria um desses salmos que compõem o grande Halel. E é interessante que poderia ter sido o Salmo 114. O Salmo 114, ele se destaca por uma série de questões que nos chamam a atenção. É a única passagem da Bíblia, fora do livro de Josué, que fala do grande evento do Jordão. E aqui ele compara o evento da passagem pelo Mar Vermelho, ou pelo Mar de Juncos, não vamos entrar nesse detalhe, com o evento da passagem pelo Rio Jordão. E quando vemos lá em Josué, fica implícito algo que fica explícito aqui, digamos assim. Lá em Josué, a passagem pelo Rio Jordão é para mostrar que a mesma autoridade da qual Moisés estava investido, agora Josué também está. Mas uma questão que é trabalhada aqui, que é uma poesia fantástica, é como ele vai trabalhando a questão do mar, dos montes, água ou mar, terra seca. Primeiro fala de uma transformação, Judá se transformando no seu santuário. Guarde essa informação. O mar viu isto, viu que essa transformação e fugiu. O Jordão tornou atrás. Aí depois começa falando dos montes. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. E aí continua no versículo 5 e no 6 essa temática de mar, o rio e os montes. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros. Até o versículo 3 e 4 está falando do que aconteceu. E agora está fazendo uma reflexão por que isso aconteceu. O salmista está se perguntando, por que aconteceu isso? E aí no versículo 7 e 8 ele termina dizendo o seguinte: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Uma menção positiva de Jacó. A gente vai abordar isso na live depois, que vai ser já marcada. E aí fecha no versículo 8, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Por que fecha dessa maneira? Até agora está falando de mar, rio e monte. Agora diz que o rochedo se tornou em lago de águas e o seixo em manancial. Fechando o salmo. Qual é a relação lá com o primeiro e o segundo versículo? Judá se tornou o santuário, diz que a passagem pelo Mar Vermelho é um marco para o povo, mas não é por causa da passagem pelo Mar Vermelho. De maneira poética, é isso que o salmo está dizendo. Porque Judá já tinha, ou seja, o povo de Deus já tinha se tornado o seu santuário, é que isso acontece. Então, da mesma forma que um rochedo se torna em lago e um seixo em manancial, Judá se tornou
um santuário. Ou o fato de se tornar um santuário é um milagre muito maior do que a passagem pelo Mar Vermelho e pela passagem pelo Rio Jordão. E isso acontece conosco hoje. Certa vez perguntaram qual é o maior milagre que nós podemos testemunhar. Certamente a Bíblia está recheada de milagres. Certamente nós ainda hoje presenciamos muitos milagres, mas o maior milagre de todos é quando um pecador se converte a Jesus. Em outras palavras, é isso que o Salmo 114 está dizendo. E por isso eu vou me permitir conjecturar aqui que, quem sabe, tenha sido esse hino que Jesus, junto com os discípulos, tenham entoado lá quando saíram para o jardim do Getsemane. Não podemos afirmar, mas é uma possibilidade por causa desse tipo de temática. Que Deus abençoe.